Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo com vocês? Hoje vamos à nossa segunda aula de medula espinal, não é? Vamos falar sobre a microneuroanatomia da medula espinal, tá? Que é uma coisa muito importante para que a gente possa entender o sistema nervoso. É a nossa segunda e última aula de neuroanatomia sobre a medula espinal, tá? Só lembrar algumas coisas que nós vimos na aula passada para a gente poder já avançar aqui nessa aula, tá? Isso aqui é uma figura mostrando a aula passada, mostrando aquela intumescência cervical, não é? E a intumescência lombar, que eram dois enlargamentos, volto a dizer, não sei se a palavra enlargamento existe no português, no inglês existe, mas não sei se existe no português, né? São duas dilatações que a gente tem na medula espinal, não é? Uma a nível cervical e outra a nível lombosacral, não é? Que fazem o quê? Por que nós temos isso? Porque a gente tem o plexo braquial aqui saindo da intumescência cervical, não é? A inervação do plexo braquial sai daqui, e o plexo lombosacro vai sair aqui da intumescência lombar, tá? Isso se reflete aqui na imagem aqui da medula, né? No corte horizontal da medula. Então, o que a gente tem aqui, ó? Se a gente pega aqui na porção cervical, a gente pode ver que tanto o corno ventral quanto o corno dorsal são maiores, não é? Quando a gente compara com a porção torácica aqui, ó. E se pegar, por exemplo, ali dois aqui, ó, na intumescência lombar, olha aqui, ó, olha o tamanhão do corno ventral e olha o tamanhão do corno dorsal, tá? Exatamente porque chegam mais fibras sensitivas e saem mais fibras motoras. Então, aqui nas costas eu tenho o quê? Eu tenho um H medular menor, com menos projeção, por quê? Porque não tem tantas fibras sensitivas que chegam e não saem tantas fibras motoras desse, desse H medular, tá? Então, isso é para lembrar da nossa última aula. Uma coisa uma dica que eu quero dar para vocês, que é muito importante para que a gente entenda, tá? Por que a medula é tão grande aqui em C5, tá? E por que, por exemplo, quando ela chega em S2, aqui ela já é menor, quando ela chega em S3, ela é menor? Por que o tamanho da medula vai diminuindo? Vocês têm que entender uma coisa da medula, tá? A medula espinal, ela é assim, ó. Ela é um conjunto de fibras que faz o seguinte, é um conjunto de fibras que vem do encéfalo e chega até a medula, e um conjunto de fibras da medula que sobe pela medula, não é? E vai até o encéfalo, certo? Então pensem comigo uma coisa. Na porção sacral, o que está subindo, tá? Na porção sacral, entram as fibras sacrais e começa a subir. Então eu tenho um conjuntinho de fibras que são as sacrais, estão subindo, tá? Depois, quando eu chego na porção lombar, eu tenho o quê? Eu tenho as sacrais e entram as lombares também. Então, na lombar, subindo ali, eu tenho o quê? Eu tenho sacral e lombar. Depois, quando vai subindo, eu tenho o quê? Entram as torácicas. Então, no nível torácico, eu tenho o quê? Eu tenho sacral, lombar e torácica. E aí vai subindo, e quando chega lá na cervical, entra o quê? Entra mais as cervicais. Aí eu tenho sacral, lombar, torácica e cervical. Fica uma coisa maior. Por isso que tem que ser o quê? Por isso que, olha aqui, ó, essa substância branca aqui, ó, tem que ser maior na parte cervical do que lá na parte sacral, porque aqui tem o quê? Aqui eu vou ter fibras sacrais, lombares, torácicas e cervicais. Aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, em S2, eu tenho só fibras sacrais que estão subindo. Aqui em L2, eu tenho o quê? Eu tenho fibras sacrais e lombares. Aqui em T8, eu tenho o quê? Eu tenho fibras sacrais, lombares e torácicas, até o oitavo nível. Tá? Entenderam essa lógica? E a lógica também das fibras que chegam, eu faço assim, ó. Por exemplo, o córtico espinal lateral. Olha só, ele vem do córtex, chega na medula espinal, na porção lateral. Então, ele vem com todas as fibras. Ele vem com as fibras que vão parar na porção cervical, com a torácica, com a lombar e com a sacral. Então, ele vem com todas as fibras. Aí ele faz o quê? Quando chega na cervical, as fibras cervicais já ficam ali. E aí desce só o quê? Vai descer somente as torácicas, lombares e sacrais. Aí quando chegar no lombar, as lombares já ficam ali também, tá? E aí vai ficar o quê? Vai ficar as lombares e as sacrais.
E quando chegar na lombar, as lombares entram e ficam ali também. E aí desce só a sacral. Por isso que eu tenho poucas fibras aqui, ó. Tá? Olha aqui, ó, por exemplo, o córtex lateral fica por aqui, ó. Então aqui, ó, em C5 eu tenho que ter fibras cervicais, torácicas, lombares e sacrais. Olha o tamanho dele aqui, ó. Essa substância branca aqui, ó, em S3. Eu só vou ter o quê? Eu só vou ter o finalzinho das sacrais. Entenderam essa lógica? Essa é uma lógica muito importante para entender a medula espinal. Tá? É uma lógica que parece simples, parece boba, mas às vezes a gente não se dá conta. Quando a gente olha as figuras da medula espinal, fica difícil a gente se localizar onde está, porque a gente não se dá conta desse truquezinho, não é? Então, se vocês verem um esquema representativo e o esquema representativo tiver o seguinte, estiver apresentando cervical, torácica, lombar e sacral, você sabe o quê? Você sabe que vocês estão na porção cervical. Se nesse esquema tiver torácica, lombar e sacral, você sabe que vocês estão no torácica. Se esse esquema tiver lombar e sacral, você sabe que vocês estão no lombar. E se esse esquema tiver só sacral, você sabe que vocês estão na sacral. Tá? Então, por isso que, olha aqui, ó, esse sulco intermédio dorsal aqui, ó, ele só aparece nas partes superiores da medula. Depois ele faz o quê? Ó, aqui ele já some. Ó. Olha aqui, ó, aqui ele já não existe mais. Por quê? Porque eu já não tenho mais as porções torácicas e cervicais. Eu só tenho lombares e sacrais. Tá? Então, isso é bem importante que vocês entendam isso. Tá bom? Bom, seguindo. Lembrando coisas que nós vimos, não é? Na aula anterior. Tá? Então, o que eu tenho? Isso aqui é a parte dorsal, parte posterior, aqui parte ventral, parte inferior, anterior da medula espinal, né? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Aqui eu tenho o sulco mediano posterior. Aqui, isso aqui, obviamente, é cervical, né? Esse corte aqui, né? Eu tenho aqui um fascículo, que é o grácil cuneiforme. Vocês não viram ainda o grácil cuneiforme, a gente vai falar sobre ele depois, tá? E aí eu tenho o quê? Eu tenho o sulco lateral posterior e aqui esse sulco intermédio posterior. Então aqui, ó, entre o sulco mediano posterior e o sulco lateral posterior, nesta região aqui, ó, isso aqui, ó, é o funículo posterior. Tem o funículo posterior de um lado e tem o funículo posterior de outro. Esses funículos têm conjuntos de fibras, tá? Depois eu tenho o quê? Depois eu tenho o sulco lateral posterior e tenho aqui, ó, um sulquinho aqui, ó, o sulco lateral anterior, olha aqui, ó. Tem esse sulco aqui, ó, e outro sulco aqui, ó. Entre o sulco lateral posterior e o sulco lateral anterior, eu tenho aqui, ó, tem essa região toda aqui, ó. Isso aqui tudo é chamado de funículo lateral, tá? Depois eu tenho o quê? Entre, tá? Esse sulco lateral anterior aqui, ó, e essa fissura mediana anterior aqui, ó, tá? Eu vou ter o quê? Eu tenho um outro funículo, um outro conjunto de fibras, que é o quê? Esse conjunto de fibras aqui, ó, é o funículo anterior de um lado e aqui o funículo anterior de outro lado, tá? O H medular, que é onde ficam os corpos dos neurônios, eu tenho o quê? Eu tenho o corno dorsal, ou corno posterior, tá? Eu tenho essa coluna lateral, ou corno lateral aqui, não é? Essa porção a gente chama também de intermédio lateral, não é? Onde saem as fibras do sistema nervoso autônomo. E tenho aqui o corno ventral, não é? Ou corno anterior, que é essa região aqui, ó, que eu estou passando o mouse aqui, de onde saem fibras motoras, tá bom? As fibras do simpático e parasimpático, sistema nervoso autônomo, também saem por aqui, tá? A saída de fibra sempre é por aqui e a chegada de fibra sensitiva sempre é neste corno dorsal aqui, nesse corno posterior, tá bom? Sempre o pessoal, alguns chamam de coluna posterior, mas eu prefiro chamar de corno posterior, por quê? Para não confundir com essa coluna aqui que a gente chama de coluna dorsal. O conjunto de grácil e cuneiforme é chamado de coluna dorsal, certo? Bom, então olha aqui, ó.
o que nós temos aqui, ó? Corno dorsal, essa região aqui, ó, tá? Onde chegam as informações sensitivas, tá? Depois eu tenho o quê? Eu tenho a porção intermédia, tá? Aqui eu tenho a porção intermediária, né? Intermédio lateral, de onde sai a sílaba externa da voz autônoma. Eu tenho aqui a porção intermédio central, onde eu tenho o quê? Onde eu tenho comissuras que ligam os dois lados da medula espinal, tá? E eu tenho aqui o meu corno ventral, de onde saem fibras motoras. Tá? Bom, aqui o que eu tinha mostrado para vocês, olha aqui, ó, funículo anterior, entre o sulco lateral anterior e a fissura mediana anterior, tá? Isso aqui é o funículo anterior. Aqui o funículo lateral, entre o sulco lateral anterior e o sulco lateral posterior, aqui, ó, conjunto de substância branca, né, um conjunto de fibras que tem ali na medula espinal, tá? E aqui o sulco lateral posterior, tá? Sulco lateral posterior e o sulco mediano posterior, não é? Vão formar o quê? Vão formar, esse que está em vermelho aqui, é o funículo posterior, tá bom? Bom, aqui tem os 3 funículos, não é? Posterior em vermelho, anterior em azul, não é? E lateral em verde, não é? Os 3 são conjuntos de substância branca, tá bom? Bom, agora a gente começa a matéria nova. A gente já fez a revisão aqui e agora a gente começa a matéria nova, tá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que conhecer é o seguinte: a gente tem que conhecer as fibras que chegam até a medula espinal, tá? As fibras que vão chegar até a medula espinal e vão trazer informações, diferentes informações do corpo, não é, para a medula espinal, tá bom? Quando eu falo em medula espinal, não é que isso aconteça só na medula espinal, isso acontece também no tronco encefálico. Porque, assim, o rosto também tem tato, dor, pressão, sensibilidade de estiramento, tem tudo isso. Só que isso não acontece na medula espinal, isso acontece via pares cranianos, tá? Mas é lógico, como a gente está falando aqui de medula espinal, do pescoço para baixo, eu vou falar só sobre medula espinal, tá bom? Então, assim, ó, quando a gente classifica fibras nervosas que chegam ou saem da medula espinal, elas têm diferentes tipos de classificações, tá? Tem fibras A, B, C, D, tá? E aí, essa a A vai ter divisões, não é? E depois tem um outro tipo de classificação que a gente chama elas de fibra 1, 2, 1A, 1B. A gente vai vendo essas classificações aqui, tá bom? Bom, então assim, ó, fibras A, B e C, tá? As A vão ter o quê? Elas vão ser maiores, vão ter um diâmetro maior, vão ser cobertas por bainha de mielina e vão conduzir um impulso mais rápido. As B já vão ter uma capa de mielina mais fininha, não é? Não vão ser tão grossas e vão fazer o quê? Não vão conduzir o impulso tão rapidamente, e a C não tem bainha de mielina, tá ok? Bom, então vamos lá. Primeiro tipo de fibra, fibra do tipo 1A. Olha aqui, ó. Dependendo da classificação, por exemplo, aqui, ó, A1A e A1B, tá? Dentro dessa classificação de Erlangen-Gasser aqui, ela é o quê? Elas são A-alfa, tá? Mas na outra classificação elas já são separadas, tá? Mas olha aqui, ó. Por que nessa classificação elas são A-alfa? Porque elas têm o mesmo diâmetro, entre 13 e 20 micrômetros cada axônio, né? Elas têm bainha de mielina, tá? E tem uma velocidade de condução similar, em torno de 8 a 120 metros por segundo, ok? Mas como elas carregam informações diferentes, isso aqui são características morfológicas, né? A Erlangen-Gasser é uma classificação que leva em conta se tem ou não bainha de mielina, qual é o diâmetro e qual é a velocidade de condução. Tá? Então, como tudo isso aqui é similar, como essas características físicas, essas características de morfologia que são similares, elas são classificadas como a alfa. Tá? Mas as outras classificações levam em conta o que elas levam, qual é a informação que elas levam. Então, é muito importante a gente saber
qual é a informação que está sendo levada, tá? Então, por isso que a outra classificação é mais utilizada. Então, elas aqui vão ser chamadas de 1A e 1B, tá ok? Bom, o que é A1A e A1B, tá? Olhem só, quando a gente olha aqui, ó, isso aqui é um músculo, tá? Isso aqui é uma representação de um bíceps, tá? Quando a gente olha um bíceps, tá? Um bíceps ele tem o seguinte, ele tem dois tipos, um bíceps ou qualquer músculo, tá? Estriado, esquelético. Ele tem dois tipos de fibras. Eles têm o seguinte, tem as fibras, os músculos têm as fibras extrafusais, que ficam fora do fuso, tá? Que são as fibras musculares propriamente ditas, que são as fibras que são responsáveis por fazer força, tá? E são as fibras intrafusais, que são as fibras que ficam dentro do fuso, tá? O fuso é uma estruturazinha que tem bem lá no miolo do músculo, tá? Bem no meio do músculo, que tem fibras musculares que têm uma característica embrionária. Essas fibras têm essa característica embrionária, tem pouquíssima actina e miosina. A actina e miosina só fica na extremidade dessas fibras aqui, tá? São fibras e existem em pequeníssima quantidade. Vocês vão ter 6, 8, 10, 20 fibras ali, que é muito pouco o número de fibras musculares, tá? Aí alguém pode me dizer assim, mas por que Deus santo a gente se preocupa tanto com um conjunto de fibras com característica embrionária, que tem pouquíssima actina e miosina e que não participa da força de contração da musculatura, tá? Depois, lá na fisiologia, vocês vão entender que essas fibras são importantíssimas, tá bom? Mas assim, ó, o que eu posso adiantar já para vocês? Pensem comigo o seguinte. Pensem comigo o seguinte, olhem só. Se eu faço assim, ó, se alguém pega, por exemplo, o meu bíceps e puxa o meu bíceps, estira o meu bíceps, tá? Alguém está estirando o meu bíceps. Eu não tenho que ter uma resposta imediata, já na medula mesmo. Eu não tenho que ter uma resposta imediata de fazer o quê? De ter um reflexo e fazer o quê? E puxar esse meu bíceps de volta. Por que eu tenho que ter esse reflexo de puxar esse meu bíceps de volta já na medula? Se alguém puxa rapidamente mesmo, por que eu tenho que ter o reflexo de puxar de volta? Porque vocês têm que imaginar o seguinte, se eu não puxar de volta, se alguém estirar demais o meu bíceps, vai acontecer o quê? Se alguém estirar demais o meu bíceps, eu posso ou romper um músculo, ou romper um tendão, ou romper uma estrutura óssea. Então, só isso já justifica o seguinte, que eu preciso que alguma parte do meu corpo me informe o quanto a minha musculatura está estirada. Eu preciso dessa informação. Assim, para vocês ficarem em pé, vocês precisam saber o quanto os músculos de vocês estão estirados. E não é só um músculo, vocês precisam saber todos os músculos do corpo. Vocês têm que mandar uma mensagem para o sistema nervoso central, não é? Dizendo o seguinte, olha, o grau de estiramento deste músculo é tal e o grau de contração deste músculo é tal, para vocês poderem calcular o movimento que vocês vão fazer e como vocês vão fazer as coisas, tá? Então, olha só, quando eu estiro este bíceps aqui, tá? O estiramento desse bíceps aqui, ele estira as fibras extrafusais, que são as fibras musculares propriamente ditas, mas também estira a fibra intrafusal, aquela que está lá dentro. Quando eu estirar essa fibra intrafusal aqui, ó, quando eu estirar esse fuso muscular, tá? Quando eu estiro esse fuso muscular, eu estiro a fibra muscular, mas ela está envolta por uma fibra nervosa. Tem uma fibra nervosa que envolve ela. Olha aqui, ó, dá para ver aqui, ó. Olha a fibra nervosa aqui, ó. Olha os axônios chegando aqui, ó, envolvendo essa fibra muscular. Em amarelinho aqui, ó, tá a fibra muscular. E aqui em vermelho tá a fibra nervosa. Então eu tenho que eu tenho essa fibra nervosa chegando aqui envolvendo. Quando eu esticar esse músculo, ó, eu estiro o músculo, eu estiro as extrafusais e eu estiro as intrafusais. E quando eu estirar as intrafusais, eu não vou estirar junto o quê? Eu não vou estirar junto aquela fibra nervosa também. E quando eu estirar aquela fibra nervosa, eu vou fazer o quê? Eu vou abrir canais de estiramento e vai entrar sódio para dentro daquelas fibras, aquelas fibras despolarizam, e elas levam uma informação até a medula espinal, tá?
dizendo o seguinte: o grau de estiramento deste músculo é tanto. De acordo com a quantidade de disparos, quanto mais eu estiro, mais disparos vão por essa fibra, mais impulsos nervosos vão por essa fibra. Quanto maior for a quantidade de impulsos nervosos, tá? Eu vou fazer o quê? Quanto maior for a quantidade de impulsos nervosos, mais informação chega para minha medula que eu estirei essa musculatura. Olhem que fibra é essa? Fibra do tipo 1A. Aqui, ó, 1A. Tá? Então, esta fibra do tipo 1A, tá? Que tem um diâmetro de 13 a 20 micrômetros, que tem bainha de melina, que conduz a uma velocidade de 80 a 120 metros por segundo, tá? Dizem que ela é responsável pela propriocepção. Mas assim, ó, vocês têm que ser mais específicos do que isso. Elas são responsáveis por levar informações, tá, do fuso muscular, da fibra intrafusal. E se vocês forem mais detalhistas ainda, vocês vão ver o seguinte, que a fibra intrafusal, existem dois tipos de fibra intrafusal. Existe uma fibra intrafusal que ela é o quê? Que ela é o seguinte, que ela é bem fininha, tá? Ela é bem fininha e tem um núcleo embaixo do outro, formando uma coisa como se fosse uma cadeia de núcleos, uma cadeia nuclear. E existe um outro tipo de fibra intrafusal, tá? Que é essa aqui que está aparecendo aqui, que ela é mais gordinha. E os núcleos não estão um embaixo do outro, eles estão como se fosse dentro de uma bolsa. Essa fibra em bolsa nuclear. Olhem só, pensem comigo, olha o meu bíceps aqui, tá parado, tá? Mas tem um grau de estiramento. E eu tenho que mandar uma resposta, não é? Pro... Opa, alguma coisa está acontecendo com a luz ali, tá? E eu tenho que mandar uma resposta, tá? Sobre o grau de estiramento. Queimou uma luz. Tá bom, depois eu troco. Eu tenho que mandar uma resposta sobre o grau de estiramento, tá? Então, o que que acontece? Eu tenho que mandar uma resposta sobre esse grau de estiramento e... Queimou, tá? Na próxima aula já coloco uma luz nova, tá? Eu tenho que mandar uma resposta sobre esse grau de estiramento, mas eu não estou mexendo o músculo. Isso é estiramento estático, tá? Eu tenho que dar uma resposta de estiramento estático. Então, esta resposta de estiramento estático é dada por quem? Vai ser dada por essas fibras, que são as fibras intrafusais em cadeia nuclear. Mas quando eu estou mexendo o músculo aqui, ó, eu tenho o quê? Eu tenho uma resposta que é dinâmica, não é? Essa resposta dinâmica, tá? Essa resposta dinâmica, ela é dada pelas fibras em bolsa nuclear. Então, o que que acontece? Se vocês forem bem específicos, esta fibra do tipo 1A, ela leva informações sensitivas da fibra intrafusal em bolsa nuclear, que faz o quê? Que mostra o grau de estiramento dinâmico. Ok? Bom, só que assim, ó, não adianta saber somente o seguinte, não adianta saber somente... outra luzinha aqui vai nos ajudar. Tá? Não adianta saber somente, não é, a resposta dinâmica, não é? Quer dizer, não adianta saber somente a resposta de estiramento. Eu tenho que saber também o quanto esse músculo contrai, não é? É muito importante eu saber qual é o grau de contração de um músculo. Então, o que que acontece? Olha aqui, ó. Eu tenho uma outra estrutura para saber qual é o grau de contração, que é o órgão tendinoso de Golgi. O que que é o órgão tendinoso de Golgi? Golgi era um histologista, né, que várias coisas receberam o nome dele, não é? Camilo Golgi, várias coisas receberam o nome dele. Tem células de Golgi no cerebelo, tem o órgão tendinoso de Golgi, tem o complexo de Golgi, várias coisas receberam o nome dele, tá? Então, olha aqui, ó. Então, o que que eu tenho aqui, ó? Aqui eu tenho uma fibra muscular, estou mostrando aqui na imagem para vocês.
Aqui eu tenho uma fibra muscular. Depois eu tenho o tendão que está inserido na estrutura óssea, tá? O tendão são fibras de colágeno. Agora imagine o seguinte, olha aqui, ó. Os meus dedos, tá? São fibras de colágeno que estão constituindo um tendão. Olha aqui, ó. Para este lado aqui, ó, eu tenho músculo, tá? Para este outro lado aqui, ó, eu tenho o osso. Então, olha aqui, ó. Eu faço isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Se eu contrair o músculo, não vai acontecer isso aqui. Ó, as fibras têm um espaço entre elas, as fibras de colágeno. Se eu contrair o músculo, não vai acontecer isso aqui, ó. Eu não vou puxar aqui, ó. Olha o que acontece. Eu faço aqui, ó. Eu contraio o músculo para puxar o osso, não é? Eu faço aqui, ó. O músculo está para esse lado. Eu vou fazer isso aqui, ó. Puxa. Eu não estou apertando essas fibras de colágeno. O que é o órgão tendinoso de Golgi? O órgão tendinoso de Golgi não é nada mais, nada menos do que uma fibra nervosa que fica inserida dentro das fibras de colágeno. Então, olha só. Quando eu puxar aquele músculo, eu vou fazer isso aqui, ó. A fibra de colágeno ela vem e aperta. E faz o quê? Ela aperta a fibra nervosa. Se eu apertar a fibra nervosa, ela vai despolarizar, não é? E quando ela despolariza, essa informação faz o quê? Ela vem até a minha medula espinal, tá? Essa informação é importantíssima, eu saber qual é o grau de contração. Por que é importantíssimo eu saber qual é o grau de contração? Pessoal, primeira coisa, eu resolvo, por exemplo, que eu vou carregar um piano, mas eu não tenho estrutura muscular para carregar um piano. E aí eu não tenho estrutura muscular para carregar um piano e decido que vou carregar. Mas eu tenho que desistir disso. E a minha medula me faz desistir. Olha aqui, ó. Se eu contrair muito essa musculatura, eu aperto muito esse órgão tendinoso de Golgi. Eu tenho muitos disparos nessa fibra. E aí vem aqui, ó. Vem por uma fibra do tipo 1B, ó. Tá aqui, ó. 1B. Tá? Vem por essa fibra do tipo 1B. Entra no corno dorsal da medula. Ativa um interneurônio que é inibitório e faz o quê? E inibe aqui, ó, o meu motoneurônio que é o causa da contração da musculatura. Com isso eu faço o quê? Com isso eu relaxo a musculatura. Por isso que se eu resolvo carregar um piano, chega uma hora que eu não aguento e solto. Por quê? Exatamente porque eu estou inibindo esse neurônio motor aqui, ele não está mais lançando acetilcolina. Então eu venho aqui com essa fibra do tipo 1B, ela excita um interneurônio inibitório, e esse interneurônio inibitório, ele faz o quê? Esse interneurônio inibitório, ele inibe esse motoneurônio alfa e ele não libera acetilcolina. Tá bom? Então, mas isso aí a gente vê direitinho na fisiologia, tá? Não se preocupe com isso. Mas o que é isso aqui? Isso aqui é a fibra do tipo 1B. Tá aqui, ó. Fibra do tipo 1B, diâmetro de 13 a 20 micrômetros, com banho de mielina, velocidade de condução de 8 a 120 metros por segundo, fibras que vêm do órgão tendinoso de Golgi. Ok? Bom, então, essas duas sensoriais a gente já viu, não é? Mas tem outras sensoriais. Também não são só essas. A informação que chega na medula não é só a informação de fibras intrafusais e de órgão tendinoso de Golgi. Tem outras coisas que chegam na medula espinal. Tá? Olha aqui, ó. Aqui a gente tem uma lista mais completa. Olha aqui, ó. Essas duas vocês já viram, um A e um B. Um A leva informações das fibras intrafusais em bolsa nuclear. Um B leva informação do órgão tendinoso de Golgi. Tá? Perdão. Um B leva informação do órgão tendinoso de Golgi. As duas são A alfa. Tá? Agora, olha aqui, ó. Aqui eu já tenho fibras do tipo 2, que na outra classificação são chamadas de A beta. Tá? Olha aqui, ó. Elas já têm um diâmetro menor, tá? De 6 a 12 micrômetros. Ainda tem bainha de mielina. Mas olhem como o diâmetro afeta a velocidade de condução. Com o diâmetro menor, a velocidade de condução já fica menor, ó, de 33 a 75 metros por segundo. Tá? Aí eu tenho o quê? Os receptores secundários do fuso muscular. O que são receptores secundários do fuso muscular? Eu não falei para vocês que nós tínhamos fibras em bolsa nuclear e em cadeia nuclear. Tínhamos as gordinhas que eram em bolsa nuclear, que mostravam a resposta dinâmica. E as fininhas, que eram em cadeia nuclear, que mostravam a resposta estática.
para vocês nunca mais esquecerem, lembrem-se sempre que as gordinhas são sempre mais dinâmicas. As em bolsa nuclear dão uma resposta dinâmica, tá? Então, o que que acontece? Olha aqui, ó. Então, as fibras em cadeia nuclear vêm através dessa fibra aqui, ó, da fibra do tipo 2, tá? Ou a beta. Assim, ó, na prática, a gente sempre usa essa classificação mais da ponta aqui, ó. Tá? É a que a gente mais utiliza, tá? Tem situações que a gente utiliza aqui, fibra do tipo C, a gente fala sobre elas, tá? Mas enfim, tá? Então, olha aqui, ó. O que que vem por essas fibras do tipo 2 ou a beta? Vem as fibras que traz informação do fuso muscular, não é? Da fibra do fuso em cadeia nuclear, não é? Os cutâneos, os mecanorreceptores da pele, não é? A sensação mecânica da pele, não é? E alguns nociceptores, tá? Nociceptor é uma terminação nervosa livre que percebe dor, tá? Então aqui a gente já tem alguma coisa vindo com informação de dor, mas não são muitos, tá? A dor vai vir aqui, ó, principalmente pelo A delta e pelo C, tá? São alguns poucos nociceptores, tá? Depois a gente tem as fibras do tipo 3 ou A delta. A delta é uma classificação que a gente usa muito, tá? Olha aqui, ó, já são fibras bem fininhas, de 1 a 5 micrômetros de diâmetro. Elas têm bainha de merino, mas é uma bainha de merino bem fininha, tá? Uma capinha de bainha de merino bem fina. E olha a velocidade de condução, 3 a 30 metros por segundo. Tá? É pouco, tá? Se você for comparar com aquela parte lá de cima, não é? De 80 a 120 metros por segundo, aqui 3 a 30 é bem pouco, tá? Então, olha aqui, ó. Aqui a gente tem terminações nervosas que detectam o tato e a pressão. Pressão nada mais é do que o tato continuado, tá? Os nociceptores que levam informação para o trato neoespinotalâmico. Depois a gente vai ver o que é o neoespinotalâmico, tá? Que é uma via que sobe, não é? Em direção ao encéfalo. E depois aqui, ó, receptores de frio e calor, tá? São chamados de termoceptores, tá? Aí aqui, ó, por último, a gente tem as fibras do tipo 4 ou fibras do tipo C, que são fibras bem fininhas, que têm um diâmetro bem pequeno, de 0,2 a 1,5 micrômetros, não tem bainha de mielina, tá? Levam a dor do que vai pelo palio espinotalâmico, levam uma dor lenta. Né? Qual é a diferença entre as fibras A delta e as fibras do tipo C? As fibras A delta levam uma dor que tu sabe exatamente onde ela é. E, por exemplo, assim, ó, tu pega e faz assim, e crava algo na ponta do dedo. Tu tem uma localização muito perfeita de onde é que cravou aquilo. Aquilo é a delta. Mas tu tem uma dor na região da barriga ali e tal, já não sabe exatamente aonde é. Então, essas já são fibras do tipo C. Tá? São fibras que levam uma dor mais difusa. Tá? Então, a gente vai ter esse tipo de fibra, não é? Que vai acabar levando essa informação. Tá bom? Bom, agora, aonde isso entra na medula espinhal? Isso vai entrar aqui, ó. Isso aqui é uma representação do corno dorsal, tá? O corno dorsal tem as chamadas lâminas de Hexer. De acordo com o livro que vocês pegarem, vocês vão ter o seguinte: vocês vão ter maior ou menor detalhamento dessa entrada. Isso aqui é uma imagem que já tem um bom detalhamento dessa entrada. Por exemplo, aqui, ó, as A beta que trazem mecanoceptores entram aqui, ó, nas lâminas 3, 4, 5 e 6 de Hexer. Tá? Olha aqui, ó, as A delta depende do tipo de A delta. As que levam informação de mecanoceptores fazem o quê? Entram nas fibras 3 e 4. As que levam informação de nociceptores, tá? Vão entrar onde? Vão entrar nas lâminas 1 e 5. Receptores para frio também entram nas lâminas 1 e 5. As fibras do tipo C, que levam aquela dor lenta, aquela dor difusa, aquela dor difícil de localização, a gente faz o quê? Esses nociceptores entram nas lâminas 1 e 2. Aqui também entram receptores de temperatura, tá?
frio e calor. E aqui entram mecanoreceptores também. Entenderam? Então, assim, ó, essa é uma grande porta de entrada. E isso pode ser mais ou menos detalhado. Tá? Então, de acordo com o livro, vocês vão ter um maior detalhamento ou vão ter um menor detalhamento sobre isso. Tá? Às vezes isso é simplificado e só se colocam o quê? Vocês vão encontrar nos livros as lâminas principais onde essa informação entra. Tá? Por exemplo, aqui, ó, isso aqui já é uma figura que já é muito mais vaga, vamos dizer assim. Ó. Olha aqui, ó, vocês têm isso aqui, ó. Por exemplo, vamos comparar as duas figuras para vocês verem como de acordo com o material, a gente vê informações que alguns são mais específicos e outros são menos específicos, tá? Olha aqui, ó. A alfa nem aparece na outra imagem, tá? Olha aqui, ó. Olha a alfa. Ela faz o quê? Aqui a gente tem as lâminas de Hexagon. Aqui, ó. Lâmina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui tem divisões da lâmina 9 de Hexagon, tá? 7 é toda essa daqui. E aqui a lâmina 10 de Hexagon. Lógico que tudo isso se repete lá do outro lado. Tá? Por que o Hexagon deu essas denominações? Porque eram locais de chegadas de coisas diferentes e tem alguns tipos neuronais diferentes ali, não é? Então, por isso que o Hexagon acaba dando essa denominação das chamadas lâminas de Hexagon. Tá? Olhem aqui, ó, olhem as alfa, elas fazem o quê? Elas vêm aqui, ó, sem seguir aqui, elas chegam na lâmina 6, 7 e 9. Tá? Olhem aqui, ó, olhem as beta. As beta fazem o quê? Elas vêm aqui, ó, e vão chegar nas lâminas 6, 5, 4 e 3. Se a gente voltar para essa figura, as betas são iguais. Olha aqui, ó. Olha a beta aqui, ó. 3, 4, 5 e 6. Algumas fibras podem entrar, alguns autores dizem que podem entrar direto na coluna dorsal, tá? Mas a maior parte vai passar por aqui, tá bom? Alguns colocam que tem um conjuntinho de fibras que passam pela coluna dorsal, tá? Alguma coisa aqui, ó, pode passar, mas uma parte bem significativa, a parte mais significativa vai ter que passar pelo corno dorsal, tá? Bom, olhem aqui, ó. Agora vamos ver as A delta aqui, ó. Olhem a delta aqui, ó. Aqui está limitado só na lâmina 1 de Hexagon. A gente volta para outra figura. Olhem as A delta aqui, ó. Já está mais detalhado, ó. Eu vou ter o quê? Olha aqui, ó. Aqui nas A delta, eu vou ter o quê? Eu tenho aqui, ó, receptores para dor entrando na 1, que é o que normalmente as pessoas consideram mais importante. Mas olha aqui, ó. Tem mecanoreceptores que entram na 13 e na 4, e tem receptores para dor e receptores para frio que entram também na 5. Tá? Mas se a gente olhar essa figura aqui, ele considera só as fibras do tipo C, que ele está dizendo que entram só na 2. Tá? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. C entrando só na 2. Mas aqui a gente já vê a C entrando na 1 e na 2. Tá? Então depende do tipo depende do tipo de detalhamento que se dá, não é, para essas entradas. Tá? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu gostaria, eu quero que vocês saibam que existem as lâminas de Hexagon e tal, mas assim, eu jamais não pretendo cobrar em prova, por exemplo, o que entra aonde nas lâminas de Hexagon. Isso aí é uma coisa que basta vocês pegarem uma figura e olharem, tá? Então, assim, não é uma coisa que eu vou ficar muito focado, tá? Lógico, o que chega na substância cinzenta não é uma coisa que eu tenha muito foco, assim, tá? Mas as vias que partem da substância branca, sim, isso é muito importante, isso tem um significado clínico muito importante, isso a gente tem que trabalhar bastante, tá bom? Mas isso aqui é uma coisa que é legal vocês saberem, mas ninguém morre se trocar uma lâmina de Hexagon que chegou uma informação, tá bom? Bom, agora, olhem aqui, ó. Aqui a gente tem o corno ventral, tá? Isso aqui é o corno ventral. Não pensem, tá, que
no corno ventral, os neurônios são ao acaso. Os neurônios que saem do corno ventral e vão inervar as musculaturas, eles estão ao acaso. Eles não estão ao acaso. Aí eu quero saber assim, tá, isso aqui é cervical, tá? Olha aqui, ó, olha o sulco intermédio aqui, ó, tá? Isso aqui é cervical, tá? Então, eu quero saber o seguinte, eu quero saber de onde estão partindo os motoneurônios que vão inervar o ombro, por exemplo, de onde estão partindo os motoneurônios que vão inervar o bíceps e de onde estão partindo os motoneurônios que vão inervar o tríceps e a mão. É só vocês fazerem o seguinte, vocês pegam o braço de vocês e colocam dentro do corno, do corno ventral, tá? Quando vocês colocarem o braço dentro do corno ventral, olha aqui, ó. Isso aqui, ó, tô olhando de frente para vocês. Aqui lado direito, aqui lado esquerdo. Vocês colocam o braço esquerdo assim, ó, lá dentro, tá? Então, olha o que que acontece. Olha aqui, ó. As fibras que inervam a musculatura do ombro do lado esquerdo partem aqui, ó, dessa porção mais medial do corno ventral. As fibras que inervam a musculatura flexora partem aqui, ó, um pouquinho mais para cima, seria da região mais dorsal do corno ventral. As porções que inervam a musculatura extensora, no caso o tríceps, aqui, ó, aqui embaixo, ó. Olha aqui, ó. Ficariam na porção mais ventral do corno ventral, tá? E a inervação da mão vai fazer o quê? Vai sair daqui, ó. Fica na porção mais lateral do corno ventral. Então, por exemplo, se vocês pegarem e fizerem assim, se vocês destruírem aqui, ó, aqui onde está o mouse, tá? Se eu destruir esses neurônios aqui, o que que vai afetar? Vai afetar a mão. Vai afetar a mão de que lado? Vai afetar a mão do lado esquerdo. Se eu matar esses neurônios que estão aqui, se eu destruir esses neurônios que estão aqui, eu farei uma paralisia flácida ou farei uma paralisia espástica? Pensem. Eu farei uma paralisia flácida. Porque se eu matar esses neurônios aqui, ó, esses neurônios que estão aqui são os que saem e que vão liberar acetilcolina na mão. Então, se eu matar esses neurônios aqui, ó, o que que vai acontecer? Eu não consigo liberar acetilcolina na mão. E eu faço o quê? Eu vou ter atonia, que é a diminuição que é a ausência de tônus muscular, não é? E vou ter a reflexia, que é a ausência de reflexos, tá? Então, o que que vai acontecer? Assim eu consigo ver o que que foi lesionado, tá? E aí alguém vai me dizer assim, ó, tá, professor, e a perna, como é que é? A perna é só vocês pegarem e colocarem a perna de vocês assim também. O pé ficaria para cá, tá? Por exemplo, o quadríceps ficaria aqui para baixo, tá? E a região do quadril ficaria aqui, entendeu? Só que, lógico, um segmento mais abaixo, né, na medula espinhal, tá bom? Isso é muito importante que a gente entenda esse posicionamento, não é, dos motoneurônios, tá? É bem importante que a gente entenda esse posicionamento, tá? Bom, e lógico também que eles estão em níveis um pouquinho diferentes, né? Um pouquinho mais para baixo cada um, né? Então, por exemplo, vocês vão ter, por exemplo, o ombro um pouquinho mais acima e vocês vão ter o quê? E vocês vão ter depois bíceps e tríceps e depois vocês vão ter a mão, tá? Que vão estar em segmentos um pouquinho diferentes, né? Na medula espinhal, não vão ficar exatamente no mesmo segmento, tá bom? Lembre-se que à medida que eu vou baixando, não é? Eu vou inervando diferentes partes do corpo, tá? Bom, entenderam isso? Seguimos. Tá? Agora, fibras motoras. Tá? Primeira fibra motora, a fibra motora mais clássica, tá? Que o Sherrington, que era um grande neurofisiologista, chamava de via final comum. Ele dizia que tudo convergia para o motoneurônio alfa. E é verdade, vocês vão ver na fisiologia, tudo converge para cá. Tá? Todas as vias motoras convergem para cá. Então, esse motoneurônio alfa é o que libera acetilcolina na musculatura
nas fibras extrafusais, na musculatura esteroesquelética, ele que faz a contração muscular, tá? Aqui, ó, esse é o motoneurônio alfa, tá? É uma fibra grande, tá com um diâmetro grande, não é com bainha de mielina, não é? E com uma velocidade de condução alta, tá? De 80 a 120 metros por segundo. Inerva as fibras extrafusais, tá? Já o motoneurônio gama, ele é um motoneurônio muito interessante. Eu gostaria de já contar já o que o motoneurônio gama faz, mas eu não vou contar. Isso são coisas da fisiologia e isso é a parte mais legal da fisiologia, tá? Vocês vão ter que aguentar até o semestre que vem. O pessoal da neuroanatomia tem que aguentar até o semestre que vem, tá? Então, o que acontece? Este motoneurônio gama, ele inerva a extremidade das fibras intrafusais. Ele faz o quê? Aqui na extremidade da intrafusal, aqui nessa extremidade, tem actinimiosina. No meio não tem. Então, a contração acontece só nessa extremidade. A contração acontece assim, ó. Imaginem que a minha mão são as extremidades. Então, a minha mão se contrai, tá? Eu faço isso aqui, ó. O meio se estira. Tá? Depois a gente vai entender por que isso. Isso é muito importante para o movimento, tá? É muito importante para iniciar o movimento, tá? E para dar força no movimento. Esse motoneurônio gama aqui, ó, ele é muito importante. Então, se perguntarem para vocês quais são as fibras motoras que se tem, não é? Nós temos o quê? Nós temos o motoneurônio alfa e temos o motoneurônio gama. Tá ok? Bom, seguindo. Agora, esta figura é importante. Essa figura aqui é uma figura que ela é chave, vamos dizer assim, dentro da neurofisiologia, tá? A lâmpada não me abandonou, né? Ela continua aqui piscando. Espero que não exploda, tá? Bom, então olhem só, essa figura aqui é uma figura-chave, tá? Isso aqui é um corte que eu cortei horizontalmente a medula espinal, tá? E eu tô vendo aqui a medula espinal, tá? Primeira coisa dessa figura que o aluno tem que entender, olha aqui, ó. Isto aqui, ó, existe do outro lado também. Não foi representado por uma questão didática, ok? Isto aqui, ó, existe desse outro lado também. Não foi representado por uma questão didática, ok? Tá? Então, esta é a primeira coisa que a gente tem que entender, tá? Então, olhem só, tá? Quando a gente dá essa aula em sala de aula, eu fico de costas para a imagem, eu não posso fazer isso agora, tá? Mas assim, ó, isso aqui é meu lado direito e isso aqui é meu lado esquerdo, ok? Tá? Então, pensem comigo o seguinte, tá? Eu piso num prego com o pé do lado esquerdo. Pisei aqui, ó. Pisei com o pé aqui. Vem uma informação de dor. Essa informação de dor, ela faz isso aqui, ó. Ela entra no corno dorsal. As fibras entram no corno dorsal, que é essa região aqui, ó. Tá? Entra no corno dorsal. Quando entra nesse corno dorsal, vai fazer sinapses por aqui, ó. Eu tenho interneuronas aqui, faz sinapses aqui, ó, e faz o quê? E vem para cá, ó. Tá? E vem para cá, ó. E vem bem para essa porção aqui, ó, sacral. Desse feixe que é o feixe espinotalâmico lateral. Feixe, um conjunto de fibras. Espino sai da medula espinal. Talâmico vai para o tálamo. E lateral, porque ele está localizado lateralmente. E por que vem aqui, ó? Vem para essa porção aqui, ó. Eu não pisei num prego. Um prego, a inervação não é feita pela porção sacral da medula. Olha aqui, ó. Esse feixe espinotalâmico, ele tem uma representação que é, ele tem mais externo a parte sacral, depois um pouquinho mais interno a parte lombar, depois um pouquinho mais interno a parte torácica e depois um pouquinho mais interno a parte cervical. Certo? Então, o que acontece? Eu pisei naquele prego, essa informação entra pelo corno dorsal, decussa imediatamente no mesmo segmento, tá? Já vai fazer sinapse aqui e vai decussar imediatamente e vai fazer o quê? Vai passar para o outro lado. E aí depois ela sobe pelo lado direito. Aí sim, aí ela vai subir, vai até o tálamo pelo lado direito. Ok? Se eu colocar
este mesmo pé, eu vou colocar a mão, tá? Eu coloco a mão do lado esquerdo, tá? Coloco a mão do lado esquerdo aqui. Eu coloco a mão do lado esquerdo dentro de um cubo de uma água gelada. A sensação é o quê? A sensação é frio, não é? Esta fibra que traz a informação de frio, ela faz o quê? Entra no coro dorsal, lá naquelas lâminas de Hexer que vocês viram. Essa informação de frio entra, faz sinapses aqui, ó. É a mão, não é? Então faz o quê, ó? Se projeta para cá, ó. Para a porção cervical desse espinotalâmico lateral, aqui, ó. Que é essa porção aqui, ó. E aí faz o quê? Entrou, eu coloquei a mão do lado esquerdo numa água gelada, a informação entra aqui, as fibras entram aqui, fazem sinapses para cá e fazem aqui, ó. Se projetam para cá, ó. Para para essa porção cervical aqui. E isso acende na medula pelo lado direito. Então aqui a gente já consegue ver o seguinte, olha aqui, ó. A gente já consegue ver o seguinte, a gente consegue ver que eu tenho um feixe espinotalâmico lateral que leva informação de dor, que é a informação de nocicepção, porque aqui eu não sei o que é dor ainda, é a percepção de um estímulo nocivo, não é? E a informação de temperatura, tá? O tato protopático, tá? Eu com a minha mão esquerda, eu toco, por exemplo, neste copo aqui, ó, e sei que isso é um copo, tá? Isso é um tato protopático, um tato grosseiro, tá? Este tato protopático, ele faz este mesmo caminho. Olha aqui, ó. Ele entra no corno dorsal, desse lado, as fibras no corno dorsal desse lado, fazem sinapses, e só que vem para cá, vem para esse aqui, ó. Olha aqui, ó. Vem para essa porção aqui, ó. Cervical do quê? Do feixe espinotalâmico ventral, que leva tato protopático e pressão, tá? Anatomicamente, às vezes é difícil, isso aqui fica meio fusionado, tá? Alguns autores colocam que tem aqui um conjunto de fibras que vai até o tronco encefálico, a gente vai ver isso, tá? Alguns colocam mais detalhamento, outros menos detalhamento. Mas, às vezes, esse sistema aqui, ó, de fibras, fica tudo meio junto, não é? E aí o pessoal chama isso de sistema anterolateral. Antero, que é ventral, lateral, que leva essas informações sensitivas, não é? Até o tálamo ou até o tronco, não é? Para depois do tálamo irem para o córtex, e lá no córtex a gente ter a percepção, não é, desses instintos. Quando eu comecei a dar aula para vocês, eu falei para vocês que na anatomia a gente tinha um vocabulário, na anatomia e na fisiologia a gente tinha um vocabulário novo que se aprendia. E falei para vocês de uma frase, não é? Que era uma frase, eu falei essa frase no primeiro dia de aula. E eu disse para vocês assim, olha, um dia eu vou repetir essa frase ela tem que ser óbvia para vocês. Tá? Qual era a frase que eu disse para vocês? Tá? Eu disse para vocês que toda sensação protopática termogésica nociceptiva ascende pelo fio espinotalâmico lateral. Como exemplo, temos o nervo ulnar que passa pela goteira epitrócleo ou craniana. Tá? Pessoal, tá aqui, ó. Vocês já sabem. Vocês já aprenderam a frase. Toda sensação protopática, tato protopático, termoalgésica, temperatura, nociceptiva, dor, ascende, sobe pelo feixe espinotalâmico, antero, lateral. Eu fusionei os dois. Tá? Toda sensação protopática, tato protopático, termoalgésica, temperatura, nociceptiva, dor, ascende, sobe pelo feixe espinotalâmico antero-lateral. Simples, não é? Como exemplo, temos o nervo ulnar, que é esse nervinho aqui, ó, que passa por essa goteira epitrócleo-olecraniana, né? Que é uma goteirinha que ele passa aqui. Isso aqui, ó, é quando a gente bate o cotovelo aqui, ó, e pressiona aquele nervo ulnar. Aquela dorzinha que a gente tem que diz que é amortissório, não é? Aquilo é uma compressão que a gente está fazendo no nervo ulnar, é só isso, tá? Então, se alguém um dia em casa
bater o cotovelo, não é? E vocês quiserem fazer uma graça, vocês digam o seguinte: não, isso acontece porque toda a sensação protopática analgésica nociceptiva ascende pelo feixe espinotalâmico lateral. Como exemplo, temos o nervo ulnar, que passa pela goteira epitrócleo-olecraniana. Tá? É bem simples. Tá legal? Entenderam isso? Volto a dizer, isso aqui está desse lado aqui também. Tá? Agora, por onde sobe o tato epicrítico? Por onde sobe a pressão epicrítica, que é o tato continuado? Por onde sobe a vibração, a sensação de posição das articulações? Tá? Isso sobe por quem? Isso sobe aqui, ó, por esses fascículos, o grácil e cuneiforme. Vamos pegar como exemplo o tato epicrítico. Eu faço isso aqui, ó. Eu pego, por exemplo, o seguinte. Eu pego e faço isso aqui, ó. Eu pego uma caneta, tá? Com a minha mão esquerda, tá? E com a minha mão esquerda eu tô sentindo aqui, ó, os detalhes finos de tato, esse tato epicrítico, tá ok? Então, o que está acontecendo? Eu estou sentindo esse tato epicrítico aqui, tá? Este tato epicrítico, ele faz o quê? Esse tato epicrítico, ele entra no corno dorsal e passa para esta região aqui, que a gente chama de coluna dorsal, que é isso aqui, ó. Tá? Por isso que eu não gosto de chamar essa região de coluna posterior. Dizer que a coluna posterior fica do lado da coluna dorsal, isso me dá medo, tá? Porque os alunos confundem essas duas coisas. Então, eu gosto de chamar de corno dorsal e coluna dorsal, porque o aluno não confunde, tá? Então, o que acontece? Entra no corno dorsal, as informações passam para a coluna dorsal. Como é da mão, passa o quê? Passa para esse fascículo aqui, ó, que é o cuneiforme, não é? Que tem esse formato de aqui, ó, de cunha aqui, tá? E o outro fascículo é o fascículo grácil. Vai encontrar com outros nomes, né? Tem o fascículo gracili cuneatus, tá? Só que o que acontece? Esta informação é uma informação de tato epicrítico da mão do lado esquerdo, tá? Entrou no corno dorsal do lado esquerdo, as fibras passaram, tá? Para o fascículo cuneiforme aqui, tá? E vão subir do lado esquerdo. Elas sobem até o tronco, e no tronco eu tenho núcleos grácil e cuneiforme. E nesses núcleos grácil e cuneiforme, aí sim, aí a informação faz o quê? As fibras chegam lá, e aí a via decursa e faz o quê? E aí passa para o outro lado. Entenderam a diferença entre o sistema anterolateral e o sistema da coluna dorsal? O que acontece? O sistema anterolateral, ele é um sistema que faz o quê? Que a informação entra e já decursa no mesmo nível. Na coluna dorsal, o que acontece? A informação entra, ascende pelo mesmo lado e faz o quê? E decursa lá em cima, tá? Agora a gente tem que saber essa anatomia. Depois a gente vai ver que isso é fundamental na neurofisiologia para a gente entender as lesões, tá? Porque aí vocês vão ver um paciente, ele faz o quê? O paciente, ele perde dor e temperatura de um lado, mas não perde do outro, e aí a gente consegue localizar a lesão e consegue fazer uma série de pensamentos clínicos baseados nessa anatomia, tá? Mas isso é lá na fisiologia. Por enquanto, vocês têm que aprender esse básico, esse mínimo aqui, tá? Por que quando a gente chega lá na porção lombar e na porção chega lá na porção lombar e na porção sacral, a gente já não tem mais esse sulquinho aqui, ó, esse intermediário aqui, ó. Por quê? Porque lá tu só vai ter esses dois aqui, ó. Toda essa parte aqui já não existe mais. Entenderam? Só tem esses dois. Quer dizer, quando sai, tu tem a sacral. Depois na lombar, tu tem a sacral e a lombar. Depois na torácica, tu tem a sacral, a lombar e a torácica. Depois na cervical, tu tem as quatro. Entendeu? Então, no nível lombar, não tem nem como ter o sulco, não chegou nele ainda. Entendeu? Tá?
Ok? Esse suquinho aqui, esse suquinho intermediário que marca exatamente a divisão entre o fascículo grácil e o fascículo cuneiforme. Tá? Bom, já entendemos as vias sensitivas da medula espinal. Tá? Vamos seguindo. Olha aqui, ó. Então, aqui, ó, tá? Eu tenho as principais vias sensitivas. Olha aqui, ó. O fascículo grácil cuneiforme. E aqui, ó, nessa figura, ela já mostra junto. Olha aqui, ó. Mostra o sistema anterolateral, aqui, ó, o vento lateral, né? Espino talâmico vento lateral, todo ele junto, tá? Depois, eu tenho um conjunto de fibras que sobe e leva a informação, tá, lá para o tronco, tá? Uma parte da informação, porém, muito da informação de órgão tendinoso de Golgi, de fibras intrafusais, vem aqui, ó, vem para esses espinocerebelares. Eu tenho o espinocerebelar dorsal e o espinocerebelar ventral, tá? Essa informação vai da medula espinal, tá, até o cerebelo. Tá? É muito importante o cerebelo saber quanto está se contraindo, quanto está relaxando a musculatura. Tá? É muito importante o cerebelo receber informações de movimento para corrigir o movimento que a gente está fazendo. O cerebelo é um grande comparador do movimento que nós queremos executar. Tu quer executar um movimento, tu faz o movimento. O cerebelo analisa aquele movimento e corrige aquele movimento. Essa é a grande função do cerebelo, em termos de movimentos, é claro, né? Então, ele tem que estar sempre recebendo informações que vêm da medula espinal. Por isso, existe o espinocerebelar dorsal e o espinocerebelar ventral. Tá? Depois, nós temos também algumas fibras que vão até as olivas. Tá? Depois a gente vai ver melhor as olivas, que são núcleos de tronco, não é? Nós temos os espinolivares. Tá bom? Agora aqui, ó, a gente já começa a fazer o seguinte. A gente já começa a ver as vias motoras. Tá? Bom, quando a gente fala, tá, em vias motoras, eu tenho um sistema que é o sistema medial, que é essa parte aqui, ó, que está em amarelo aqui, ó, que é o sistema medial, e aqui o sistema lateral de vias motoras. Tá? Este sistema medial, ele é associado ao quê? Ele é associado principalmente a controle de musculatura axial, tá? O que é a musculatura axial? Musculatura axial é a musculatura do tronco e do pescoço, tá? E esse outro sistema aqui, ó, que é composto pelo córtex espinal lateral e o rubro espinal, controla o quê? Controla musculatura apendicular, que são braços e pernas, tá? Só que você tem que entender o seguinte, por exemplo, córtex espinal lateral, tá? Olha aqui, ó. Vem lá do córtex, chega na medula espinal, na porção lateral da medula espinal. Ele faz isso aqui, ó. As fibras chegam aqui e depois elas se projetam para cá, ó, e vão inervar esse motoneurônio que está aqui, ó, que está aqui nesse corno ventral aqui, ó. Não era daqui que saía a informação da mão, por exemplo, do braço direito. Bem onde está meu mouse aqui, ó. Tá? Então ele vem aqui e se projeta para cá. O vestíbulo espinal, as fibras vêm aqui, ó, e se projetam para cá. Entenderam isso? Tá? Bom, ok? Então, o que acontece? Eu tenho o seguinte, eu tenho vestíbulo espinal, tecto espinal, tem esse olivo espinal aqui que é bem pequenininho, tá? Tem o córtico espinal lateral, tem o rubro espinal, tá? Tenho um outro que não está sendo mostrado aqui, que é o retículo espinal. Lógico que como essas vias vêm de tronco, quando a gente for falar de tronco de novo, a gente vai falar de novo sobre elas, tá? Porque essas aqui, ó, vêm do tronco, menos a córtex espinal ventral, que vem lá do córtex, tá? Mas quando eu for falar de tronco de novo, eu vou falar dessa daqui e mais
da retícula espinal que não está sendo mostrada aqui. E vou falar de novo da rúbula espinal. Tá? Vocês estão só começando a conhecer ela. E aqui, essas aqui, quando a gente for falar de córtex, não é? A gente volta a falar da córtex espinal lateral e da córtex espinal ventral, tá bom? Eu estou falando só da chegada delas na medula, tá ok? Isso é muito interessante. Outra coisa que vocês vão ver nos livros de anatomia, muitas vezes a gente tem esquemas e esses esquemas, um esquema é diferente do outro, às vezes fica difícil a gente ver a localização, alguns esquemas não são tão caprichados quanto os outros, então, de acordo com o esquema, a coisa pode parecer que está em posições diferentes, tá? Por exemplo, aqui, ó, aqui a gente já tem um esquema, que é um esquema do livro do Jotes, né? Que nós temos isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho o córtico espinal lateral e aqui o rubro espinal, tá? Assim, não parece estar na melhor posição possível, tá? A princípio, o córtico espinal lateral é um pouquinho mais lateral que o rubro espinal, tá? Aqui, ó. Aqui nós temos o quê? Aqui nós temos o espinotalâmico anterior, né, aquele que eu já tinha mostrado para vocês, não é? Que é o espinotalâmico ventral, tá? E aqui nós temos o espinotalâmico lateral. Aqui nesse livro do Jotes, ele coloca também que uma partezinha aqui, ó, desse espinotalâmico lateral não iria para o tálamo, que é o espinotalâmico, o espinotectal, tá? Realmente existe um conjunto de fibras que não chega até o tálamo, que ele fica ali pelo tronco. Depois, quando a gente for falar de tronco, a gente vai mostrar essas fibras. E quando falar na fisiologia, a gente vai falar sobre a importância dessas vias que vão até o tronco ali, tá? Então aqui, ó, o que a gente tem aqui, ó? Aquele retículo espinal que eu tinha falado para vocês aqui, ó. Eu tenho um retículo espinal que é mais lateral, não é? E tem um retículo espinal que é mais ventral, tá? Aqui o vestíbulo espinal, aqui o tecto espinal sendo representado, não é? E aqui o córtico espinal ventral, tá? Então, de acordo com o esquema, a gente vai ver talvez em posições um pouquinho diferentes. Olha aqui, ó. Falar um pouco sobre essas vias mediais, tá? Olha aqui, ó. Quais são as 3 vias principais mediais, tá? A tectoespinal, olha aqui, ó, que parte aqui do colículo superior. Aí alguém vai dizer, por que esse inferno nos chama colículo espinal, tá? Porque em animais que até as aves, não é? Peixes, anfíbios, répteis e aves, tá? O nome dessa estrutura é colículo superior. Porque a maior parte das projeções visuais vem para esse colículo, para esse tecto, volto repetindo, em peixes, anfíbios, répteis e aves, o nome dessa estrutura é tecto óptico, tá? Voltando, tá? Tecto óptico. Por quê? Porque a maior parte das informações visuais vem para cá. Para nós, seres humanos, a maior parte das nossas vias visuais vem aqui para trás, vem lá para o lobo occipital, tá? Então, o que acontece? Nesses animais, o nome é tecto óptico e a via acabou se chamando tecto espinal nesses animais e se manteve para nós, seres humanos. Nós ainda temos fibras visuais que vêm para esse colículo superior, são muito importantes para várias coisas. Quando vocês aprenderem visão, vocês vão ver. Então, o que acontece? A gente tem uma via que faz o quê? Que ela sai do colículo superior, sai das camadas inferiores do colículo superior e faz o quê? E vem aqui, ó. E vem até a medula espinal, vem a tecta espinal. Nós temos a formação reticular, tá? Nós temos fibras que vêm dessa formação reticular e fazem o quê? E chegam até a medula espinal. Nós temos a retículo espinal pontina e retículo espinal bulbar. Tem um conjunto de fibras que parte da ponte e outro que parte do bulbo, tá? E nós temos também núcleos, que são chamados de núcleos vestibulares no tronco, que a gente vai ver melhor depois, quando a gente for ver a aula de tronco, a gente vê um pouquinho melhor. Esses núcleos vestibulares recebem informação do aparelho vestibular, que é o aparelho do equilíbrio, não é?
através do 8º par craniano do vestíbulo coclear, e eles mandam informações aqui para esses sistemas mediais aqui, tá? Esses sistemas mediais, eles têm uma característica muito interessante. Às vezes o aluno fica todo preocupado. Professor, mas o que decursa, o que não decursa nos sistemas mediais, sabe? Você sabe que isso clinicamente acaba não tendo grandes problemas por 2 motivos, tá? Primeiro, assim, para vocês terem um problema relacionado a esses sistemas mediais, vocês teriam que lesar, a princípio, normalmente lesar dos 2 lados, tá? A não ser, por exemplo, labirintite é uma coisa que afeta um lado só, né? Afeta o aparelho vestibular de um lado e afeta o vestibular de um lado, e olha, e atrapalha muito a vida do indivíduo, tá? Mas assim, por quê? Porque muitos desses sistemas, eles fazem o quê? Eles cruzam aqui, por essa comissura cinzenta e eles atingem o outro lado também. Então, eles acabam inervando os 2 lados. Então, esses sistemas mediais, assim, para tu abalar o controle da musculatura axial é muito mais difícil, tá? Esse é um motivo, tá? E outro motivo é o seguinte: por aqui, pelo tronco, ficam os centros respiratórios, tá? Então, assim, é complicado o indivíduo ter um acidente vascular cerebral aqui, por exemplo, na formação reticular, e lesar a retícula espinal e não pegar um centro respiratório e não ir a óbito. Esses acidentes vasculares de tronco, muitas vezes, eles levam o paciente a óbito. Tá? Por isso que a gente se concentra sempre nos acidentes corticais, porque eles acontecem em maior quantidade, as pessoas sobrevivem mais. Os acidentes vasculares cerebelares também, mas os acidentes de tronco, vasculares de tronco encefálico, eles são muito mais perigosos em levar o paciente ao óbito, tá? Então, isso é um ponto que é um ponto interessante. Mas as 3 grandes vias de tronco são essas, tá? Tecto, vestíbulo e retículo espinal, tá bom? Agora, aqui tem uma via, a única via que vem do tronco e que controla a musculatura appendicular é a que vem do núcleo rubro. Olha aqui, o núcleo rubro de um lado, decursa para o outro lado e faz o quê? Aqui está o núcleo, aqui está o final da rubro espinal, não é? E aqui se projetando para a medula espinal, tá? Olha aqui, se projetando aqui para essa porção lateral para controlar a musculatura appendicular. Como essas vias são de tronco, olha aqui, Decto espinal parte da onde? Parte do mesencéfalo, tá? Tronco cefálico. Retículo espinal parte da onde? Parte do bulbo e da ponte, tronco cefálico. Núcleos vestibulares ficam aonde? Ficam no tronco cefálico. Então, o que acontece? Essas vias são de tronco. Núcleo rubro é no mesencéfalo, tá? Ali abaixo do colículo superior. Então, núcleo rubro é no mesencéfalo. É tronco encefálico, tá? São vias inconscientes. Mas, assim, é uma inconsciência até certo ponto. Por que eu digo que é uma inconsciência até certo ponto? Porque, assim, o córtex cerebral envia fibras até a formação reticular. O córtex cerebral tem inervações que chegam até os núcleos vestibulares. O córtex cerebral tem uma inervação muito grande que chega até o núcleo rubro. Então, assim, é inconsciente? É, mas tem inervação do córtex, que é consciente, que tem alguma influência, tá? Então, assim, não pensem que isso é uma região abandonada e que aquelas são regiões, vou controlar postura e movimento, tá? Até mas até certo ponto. Tem alguma influência do córtex ali. Formação articular recebe informação de tudo. Recebe informação do cerebelo. Núcleos articulares recebem uma informação enorme do cerebelo também. Tá? Então, não pensem que isso são regiões que estão isoladas. Ou a formação reticular está isolada. Ela ajuda a controlar a musculatura axial de uma maneira isolada. Não, ela está recebendo informação do cerebelo, está recebendo informação do córtex, está recebendo informação do colículo superior, está recebendo informação dos núcleos vestibulares. Então, tem muita conexão ali, tá? Então, essas regiões são muito interligadas, tá bom? Bom, então aqui o núcleo rubro que vai formar o quê? Que vai formar a rubro espinal,
tá? Esse núcleo rubro tem uma coisa bem interessante. O núcleo rubro, ele dá um padrão, ele estimula, a medula espinhal estimula membros superiores a manterem um padrão flexor, tá? Então, tem uma coisa clínica que é muito interessante. Se vocês lesarem acima do núcleo rubro, tá? Acima do núcleo rubro, aqui está o núcleo rubro, tá? Se a lesão for acima do núcleo rubro, for nessa faixa nesse A aqui, o paciente faz uma rigidez de decorticação, tá? Esse termo não é bem o termo mais certo, porque aqui eu estou cortando bem no mesencéfalo aqui, ó, e na real eu já tirei o cérebro, já tirei o diencéfalo e o telencéfalo da jogada, tá? Mas o nome é como se eu tivesse tirado só o córtex, tá? Mas não é, o termo não é, mas tudo bem, é o termo que se usa, tá? Então, isso se chama rigidez de decorticação. Se o núcleo rubro ficar vivo e eu destruir daqui para cima, eu tenho uma rigidez de decorticação, tá? Notem, isso é um paciente no estado gravíssimo, isso é um paciente em estado de vida vegetativo, tá bom? E ele faz o quê? Ele faz a extensão de membros inferiores, porque a retícula espinal e a vestíbula espinal esticam os membros inferiores, e o núcleo rubro faz o quê? O núcleo rubro faz o seguinte, ele faz a flexão de membros superiores, tá? Então, o que que acontece? Eu tenho uma rigidez de decorticação, que é isso aqui, ó. Ou seja, eu leso o córtex cerebral, tá? O núcleo rubro fica, e o núcleo rubro faz o quê? Ele aumenta o tônus flexor da musculatura de membros superiores, tá? E os núcleos vestibulares e a formação articular faz o quê? Estimula esses membros inferiores a terem a extensão, tá? Pessoal, assim, ó, não, se vocês, aquele paciente que faz um AVC, tá? E lesa o córtex de um lado e perde o córtico espinal de um lado, lembre-se que o córtico espinal do lado esquerdo inerva o corpo do lado direito, porque ele decussa, tá? Depois a gente vai ver melhor isso, tá? Se eu perco o córtex, vocês não notam que esse paciente faz assim, ó? O braço dele fica assim, ó. Olha aqui, ó. Já começa a ter um padrão flexor, que é o núcleo rubro começando a entrar em ação. A perna dele não fica uma perna reta assim que faz um movimento que a gente chama de movimento em foice, quando ele caminha, tá? Isso é o quê? Isso são os núcleos vesticulares e a formação reticular fazendo o quê? Fazendo um padrão extensor, tá? Lógico, ele não está com uma postura de decorticação, porque ele consegue caminhar, se comunica, tudo, não é? Mas isso aqui, ó, isso aqui é característica, esse padrão aqui é uma característica que o núcleo rubro ficou vivo. Então, se vocês encontram um paciente nessa situação, significa o quê? Que a lesão foi acima do núcleo rubro. Vocês já conseguem localizar anatomicamente. Agora, se a lesão for assim, ó, que é pior ainda, não é? Se a lesão for abaixo do núcleo rubro, como se for uma lesão em B aqui, ó, vocês destroem tudo que está para cima aqui, tá? Isso é uma rigidez de descerebração. Nessa rigidez de descerebração, eu perco esse tônus flexor aqui, ó, do núcleo rubro, e eu tenho o quê? Membros superiores e inferiores vão ficar o quê? Vão ficar estendidos. Olha aqui, ó. Olha a rigidez de descerebração. Olha o padrão aqui, ó. Extensão de membros superiores e inferiores, porque eu não tenho mais o núcleo rubro. A lesão é abaixo do núcleo rubro. Tá? Assim, ó, é bem interessante. Só pelo modo como tu olha o paciente, tu já sabe aonde é a lesão. Tá? As duas são péssimas. Tá? Assim, ó, rigidez de decorticação e de descerebração são péssimas. São pacientes em estado de vida vegetativo, uma situação bem ruim mesmo. Tá? E por último, né, falar sobre essa aqui, ó, sobre a córtico espinal lateral. Tá? Essa é a principal via motora que nós temos em seres humanos. Ela vem do córtex, tá? Ela vem do córtex, tá? E nas pirâmides bulbares ela faz o quê? Ela faz o seguinte, ela decussa. E aí ela chega do outro lado, tá?
Então, eu tenho a córtico espinal lateral, por exemplo, assim, ó, eu estou mexendo a minha mão, eu tenho problema de esquerda e direita, tá? Eu estou mexendo a minha mão direita, tá? Então, a informação vem do córtex do lado esquerdo, do córtex cerebral do lado esquerdo, do córtex motor do lado esquerdo. Na realidade, vocês vão ver que é do córtex motor, do somatosensorial e do pré-motor, tá? Mas a informação vem do córtex e ela faz o quê? Ela desce em um conjunto de fibras, tá? E quando chega nas pirâmides bulbares, ela faz o quê? Ela decursa para o outro lado. E aí chega lá na medula, tá? Vai chegar lá na medula, chegaria aqui, ó, tá? Não, chegaria aqui, ó, aqui é o esquerdo, né? Não, aqui é o direito. Chegaria, o lado esquerdo chegaria no lado direito do corpo, chegaria aqui, ó. E aí eu tenho o quê? Vai chegar aqui e aqui eu tenho, as fibras vão se projetar aqui para o corno ventral e depois daqui sai a inervação da mão. Tá? Todo movimento voluntário que eu faço de extremidades, não é de musculatura distal, ele é feito pela córtico espinal lateral. A rubro espinal também participa, tá? Mas tem muita influência da córtico espinal, tá bom? Mas todo esse movimento aqui, ó, é feito basicamente pela córtico espinal lateral. Tanto que quando eu leso o córtex, quando eu faço um AVC que pega o córtex, que é muito comum, eu faço o quê? Muito do movimento tem que ser controlado pelo núcleo rubro, aí o movimento fica bem grosseiro, não é? Mas, por exemplo, pegar essa caneta aqui, ó, e ficar fazendo este movimento aqui, ó, tá? Isso é o quê? Isso é o meu córtex do lado esquerdo, que está me dando uma mensagem que vem decussa nas pirâmides bulbares e chega no córtico espinal lá do lado direito, né? Chega lá na medula espinal do lado direito. Tá bom? Essa é a nossa principal via motora. Aí alguém vai me perguntar, tá, mas e como é que é a via que controla a musculatura axial, a musculatura de tronco e a musculatura de pescoço, voluntariamente, tá? Por exemplo, esse movimento aqui, ó. Esse movimento aqui é um movimento de musculatura axial. Esse movimento de musculatura axial, quem controla essa aqui, ó, é a córtico espinal ventral. Tá? Qual é a diferença entre a córtico espinal ventral e a córtico espinal lateral? A córtico espinal lateral, ela é o seguinte: 90% das fibras que partem do córtex e param na medula são da córtico espinal lateral. Ponto. 10% são da córtico espinal ventral. Por um motivo bastante óbvio, não é? Mexer o corpo assim é um movimento besta, e mexer os dedos, eu preciso de muito mais refinamento para mexer os dedos. Tá? Entenderam? Então, 90% das fibras que vêm do córtex e param na medula vêm pela córtex espinal lateral e 10% vêm pela córtex espinal ventral. Tá? Só que a córtex espinal ventral, ela tem uma coisa. A córtex espinal ventral, ela é assim, ó. Ela faz assim, ó. Ela vem, a córtex espinal ventral, tá? E ela não decussa nas pirâmides bulbares. Ela segue reto e ela decussa lá na medula espinal, no lugar que ela chega. Ela decussa, mas ela vai decussar lá embaixo, lá na medula espinal. Tá? E o que acontece? O que acontece era assim, uma nomenclatura que se utiliza até hoje, não é? Se falava assim, as vias piramidais, as vias piramidais, as vias piramidais. O que é a grande via piramidal? A grande via piramidal é a córtex espinal lateral. Porque anatomicamente ela faz o quê? Ela vem do córtex e decursa nas pirâmides. Por isso ela é a via piramidal. Mas o pessoal colocava todas as vias que vêm do córtex como uma via piramidal. E todas as outras vias motoras que vocês não conhecem ainda, eles colocavam como via extrapiramidais. Tá? Só que o seguinte, a córtico espinal lateral ou a córtico espinal ventral, ela não decursa nas pirâmides bulbares. Anatomicamente, ela não pode ter esse nome. Mas o pessoal colocava ela como uma via que era o quê? Que era uma via... colocava a córtico espinal ventral como uma via piramidal, mas ela não é uma via piramidal. Tá? Então, por isso que
Hoje, quando a gente trata aqui da medula, a gente trata essas de vias motoras laterais e essas aqui de mediais, que aí fica anatomicamente mais correto, tá? Essas laterais aqui, a córtico espinal lateral e a rubra espinal controlam a musculatura pendicular, e essas outras aqui, ó, controlam musculatura axial, tá? Que é a vestíbula tecto, a retícula espinal que não está aparecendo e a, a córtico espinal ventral, tá bom? Então, isso é uma coisa que é interessante da gente entender, tá? E aqui tem essa via, tá? Isso aqui é ela partindo do córtex cerebral, não é? Aqui a gente pode ver o seguinte, olha aqui, ó. Tudo que é relacionado, isso aqui são as partes do córtex cerebral, não é? Que tem o quê? Que vai ter o pé, que vai ter a perna, que vai ter o tronco, que vai ter o braço, olha aqui, esse conjunto de neurônios aqui, ó, parte com a medula espinal. Então, vocês têm inervação que tem que chegar do rosto também, não é? Então, aqui, ó, vocês têm neurônios motores lá no córtex, que eles partem o quê? Que eles não são córtico-espinais, que eles são do córtex para o tronco encefálico, para pegar os pares cranianos do tronco, para pegar do terceiro até o 12º par craniano do tronco, tá? Então, olha aqui, ó. Então, olha aqui, ó. Olha essa figura. As informações saindo do córtex, tá? Passando aqui por um conjunto de fibras que a gente chama de cápsula interna. Não se preocupem com isso, tá? Nossa aula hoje é só sobre medula. Isso aqui é um extra, tá? E aí o que acontece? Essas fibras vêm do córtex, tá? E elas fazem o que? Elas estão vindo aqui, ó. E parte das fibras faz o quê? Ó? Fica aqui, ó. Na ponte, por exemplo. No trato córtico-pontino. Parte fica no mesencéfalo. A saída do terceiro par craniano é no mesencéfalo, tá? Olha aqui, ó, córtico mesencefálico. Depois tem pares cranianos do bulbo, tem que ter uma córtico bulbar, tá? E olhem como a figura é interessante. Olha aqui, ó. Olhem como a figura é interessante. Olha aqui, ó. Olhem a espessura do córtex espinal lateral. E olhem a espessura do córtex espinal ventral. O córtex espinal lateral muito maior. Olha onde é que ele começou. Ele começou de um lado. Começou do lado direito. Vem aqui, ó. Vem vindo aqui, ó. Quando chegou nas pirâmides bulbares, ele faz o quê? Ele cruza para o outro lado, ele decupulsa para o outro lado. Quando ele decupulsa para o outro lado, ele faz o quê? Ele chega bem aqui, ó. Ele vem do córtex, chega na medula espinal nessa porção lateral. Aí ele vem aqui, ó. Aí os neurônios se projetam para cá, ó. E aí depois vai fazer o quê? Vai controlar a musculatura. A figura só não está muito legal porque ele teria que se projetar mais aqui, ó. Teria que se projetar mais para essa porção lateral aqui, ó. Porque essa porção aqui do córneo ventral já é mais para musculatura axial, tá bom? Mas, e aí ele vai se projetar o quê? Vai se projetar para a musculatura, tá? Bom, acho que, em termos de anatomia básica da medula espinal, é isso, tá? Vocês já viram macroanatomia da medula espinal e agora viram microanatomia. Você já tem uma boa noção sobre a anatomia da medula espinal e a gente já pode começar a trabalhar um pouco, a aprender um pouco sobre isso, tá bom? Próxima aula a gente volta com tronco encefálico. A gente começa a falar sobre tronco encefálico. Tá legal, pessoal? Vamos ver. Eu sempre tenho problema com... Tá aqui. Muito bem. Foi um prazer, meus queridos alunos. Até a nossa próxima aula.